Olá, gente, sejam muito bem-vindos ao canal Cérebro e Comportamento. Para quem não me conhece, eu sou o Márcio Araruna, eu sou um neurologista e neste vídeo aqui hoje a gente vai falar sobre um dos aspectos da inteligência emocional. A gente viu em outros vídeos que existem 5 aspectos. O primeiro aspecto é em relação a conhecer as próprias emoções. O segundo aspecto, lidar com as próprias emoções. O terceiro, capacidade de se automotivar. O quarto, reconhecer as emoções no outro. E o quinto e último é você ter capacidade de lidar em relacionamentos. Então a gente vai hoje falar bastante sobre o primeiro tópico desses 5 itens que está relacionado com uma teoria que foi proposta por dois psicólogos, o John Mayer e o Peter Salovey. Vamos lá. Bom, do primeiro tópico, conhecendo as próprias emoções, a gente vai falar sobre a pedra de toque da inteligência emocional. Quem é a pedra de toque? É a autoconsciência. E o que seria, Márcio, autoconsciência? Gente, a autoconsciência, ela é a capacidade de você ter uma atenção dirigida para os processos do próprio pensamento e das próprias emoções. Então, assim, deixa eu explicar de uma maneira mais simples. A gente pensa, a todo instante a gente está pensando, a gente está sentindo emoções, só que ao longo dessa corrente principal que está se passando na nossa mente, a gente também tem a capacidade, os seres humanos eles têm essa capacidade de estar ao lado dessa corrente de pensamento e refletir sobre o próprio pensamento. Então, a autoconsciência, ela faz parte de uma característica do nosso cérebro que a gente chama de metacognição. O que é cognição? Cognição, como a gente viu, a cognição ela é um termo que a gente usa para reunir todas as funções superiores do nosso cérebro. Então, capacidade de memória, capacidade de linguagem, de reconhecer objetos, capacidade de abstrair, capacidade de você formular um plano, de você seguir esse plano passo a passo e executá-lo. Enfim, então todas essas funções são funções superiores inerentes ao ser humano, a gente chama de cognição. E a metacognição, ela também é uma habilidade cognitiva, que é quando você tem a capacidade de pensar sobre os pensamentos, pensar sobre as emoções. E a autoconsciência, quando eu falar aqui, todas as vezes que eu falar essa palavra, eu estou me referindo ao processo de você pensar e refletir sobre as emoções. Então a gente tanto pode pensar e refletir em relação aos pensamentos e pensar e refletir em relação às emoções. Como a gente está falando de inteligência emocional, nós vamos falar aqui sobre a autoconsciência. A autoconsciência, então, ela é uma capacidade que está relacionada com a atenção. É quando você tem a atenção, você dirige o seu foco atencional àquela corrente principal de pensamentos e de emoções que está acontecendo na sua mente. Quando a gente junta os dois dentro da caixinha da consciência, a gente fala que a gente está dentro de um processo de autoconsciência. E para o próprio John Mayer, né, que é um dos autores da teoria da inteligência emocional, ele mesmo define dessa maneira. Quando você está autoconsciente, é quando você está consciente do seu estado de espírito, consciente das suas emoções, e também, ao mesmo tempo, você está consciente dos pensamentos sobre esse estado de espírito, sobre essas emoções. Pode dar um nó na cabeça assim, mas olha só o exemplo. Imagina que você está em um trânsito e de uma hora para outra uma pessoa corta você no trânsito e você vem uma fúria assassina, uma vontade, uma raiva gigantesca. O que seria a autoconsciência nesse momento? Seria você ter o pensamento de você refletir da seguinte maneira: isso que eu estou sentindo é raiva. Entende? Então é quando você, ao longo daquele fluxo principal de pensamento e de emoções, aquele estado de espírito, vem um segundo fluxo que é paralelo. Por isso que o nome é metacognição, porque meta significa ao lado. Então é uma meta ao lado da cognição. Existe o fluxo principal cognitivo e de emoções, e ao lado daquilo vem uma reflexão. Isso que eu estou sentindo é raiva. Ou então, estou super melancólico e vem o pensamento. Isso que eu estou sentindo é melancolia, é tristeza. Então essa é a pedra de toque da inteligência emocional. Por quê? Porque o primeiro passo para a gente poder ter um controle emocional, o primeiro passo para a gente poder ter inteligência emocional, é a gente ter consciência das próprias emoções. É a gente entender, é a gente nomear, é a gente saber de onde é que elas vêm. Então vamos para frente do nosso raciocínio. Interessante que existe uma distinção entre você reconhecer
e você tentar mudar. Isso é interessante, olha só. Dos 5 pilares de inteligência emocional, os 2 primeiros seriam conhecer as próprias emoções e lidar com as próprias emoções. Só que, para eu poder lidar com as minhas emoções, eu tenho que antes conhecer as minhas emoções. Por isso que a autoconsciência ela é a pedra de toque. Por isso que a autoconsciência ela é a base da inteligência emocional. Só que, quando você está autoconsciente, não é simplesmente não é você ter uma atenção direcionada para aquela emoção e alimentar aquela emoção. No momento em que você está no trânsito e tem aquela fúria assassina, não é você te dizer assim, eu estou com raiva, isso que eu estou sentindo é raiva, eu estou com raiva mesmo, e você começar de maneira autoconsciente acabar alimentando esse sentimento. Isso não é autoconsciência. A autoconsciência, ela sim, ela envolve um processo de entendimento, número um. Só que existe um segundo movimento que vem ao lado, que é um direcionamento para você criticar, para você observar, para você entender, a fim de você se tornar uma versão melhor de si, a fim de você crescer, a fim de você ter um amadurecimento emocional. Porque senão não adianta nada você ter uma autoconsciência e não ter esse direcionamento. Isso não direcionaria você para uma inteligência emocional. Por isso que a autoconsciência completa, além de conhecer, existe esse leve direcionamento para um processo de autocrítica, de autoentendimento, de amadurecimento, que faz com que você suba o segundo degrau da inteligência emocional, que é você lidar com as próprias emoções. Olha só, imagina, imagina, imagina uma criança que tá brincando com o brinquedo, o coleguinha dela puxa o brinquedo e aquela criança com raiva dá um tapa no coleguinha dela. Se o pai dessa criança chega para ela e diz, não faça isso, você não pode fazer isso, ela pode parar e ficar remoendo. Mas o brinquedo era meu, aquele brinquedo era meu, era para eu ter batido nela mesmo porque o brinquedo era meu. Isso é autoconsciência? Olha, de certa forma, a autoconsciência, como eu falei, é um processo de reconhecimento, é uma atenção. Só que, ao mesmo tempo em que você identifica um estado de espírito negativo, existe um movimento paralelo de você querer se livrar desse estado de espírito negativo. Existe, dentro de todos nós seres humanos, uma tendência a querer crescer e evoluir. Sem isso não faz sentido, entende? Então, quando a gente fala assim, reconhecer uma emoção, reconhecer um estado de espírito, é diferente de tentar mudar esse estado de espírito. Sim, é diferente. Só que essas duas coisas elas acabam se combinando. E isso, inclusive, é o primeiro e o segundo degrau da inteligência emocional. Reconhecer as próprias emoções, saber lidar com as próprias emoções. Porque quando você reconhece um estado de espírito, naturalmente, você quer mudar esse estado de espírito, entende? Então existe esse movimento que essa autorreflexão ela promove. Quando você, de modo contrário, você... Existem duas coisas aqui interessantes para a gente conversar, olha só. Imagina, novamente, aquele cenário de uma fúria assassina. Você está no trânsito e vem uma fúria assassina, uma fúria vingativa dentro de você e vem a autoconsciência. Isso que eu estou sentindo é raiva. E aí você, naquele momento, vem o pensamento de você querer puxar uma arma e atirar, só que você contém o seu impulso. Ou seja, você veio o pensamento, veio a ação, peguei a arma, só que no momento do êxtase eu contive o meu impulso e parei. Isso é lidar com as emoções? Não. Há um detalhe aqui. Por quê? Porque eu posso lidar com as emoções do ponto de vista externo, sem lidar com essas emoções do ponto de vista interno. Então, eu posso conter um impulso, conter uma ação, que eu sei, lá no fundo, que se eu fizer uma bobagem, isso vai ter uma consequência, eu posso ser preso, posso destruir a minha vida e a vida de outra pessoa, e por isso eu acabar sendo motivado para não fazer uma bobagem, só que dentro de mim eu posso estar alimentando aquele sentimento. Esse cara merecia morrer, merecia um raio bater em cima da cabeça dele e ele morrer, enfim. Então, eu contive um impulso de uma ação externa, mas internamente eu não soube lidar com as minhas emoções, entende? Então, a autoconsciência ela vem diretamente ligada já com o segundo tópico da inteligência emocional, que seria saber lidar com as emoções. E a autoconsciência, ela promove esse direcionamento. Uma autoconsciência que promove uma autocrítica, um autoentendimento, um amadurecimento e um
e faz você ter um movimento em direção a uma versão melhor de si, essa é uma autoconsciência da inteligência emocional. E naturalmente você já sobe para o segundo degrau, que seria aprender a lidar com as próprias emoções. O John Mayer, inclusive, ele, ele afirma que as pessoas em geral elas têm três modos de lidar com as emoções. Existem as pessoas que são autoconscientes, existem as pessoas que são mergulhadas nas emoções, e existem as resignadas. Quem são as pessoas que têm a característica da autoconsciência? São aquelas pessoas que têm uma consciência do seu estado de espírito a cada momento que esse estado de espírito ele acontece. A cada momento que um sentimento, uma emoção acontece, a pessoa ela tem a autoconsciência de reconhecer. E essas pessoas são pessoas muito maduras do ponto de vista emocional. São pessoas que elas conseguem se conhecer, elas se entendem. E por que isso é tão importante? Por que é tão importante você entender os próprios sentimentos, entender os próprios pensamentos? Porque isso gera um modelo preciso e real e verídico de si mesmo, entende? Um modelo do seu significado nesse mundo e do seu propósito nesse mundo. A maioria das pessoas, elas têm um modelo dentro de si que é um modelo errado, que é um modelo que não condiz com o real, que são modelos de si e do mundo baseado em crenças de escassez, crenças de não ser capaz, crenças de não se sentir amado, crenças de baixa autoestima. Tudo isso é crenças. Essas crenças são emoções enraizadas, que existe uma ruminação cognitiva por trás delas, e elas acabam fazendo com que a pessoa tenha um modelo de mundo totalmente distorcido. E isso direciona elas ao longo da vida. A gente vai já já falar sobre isso. Então, as pessoas que têm autoconsciência são pessoas que se conhecem, são pessoas que conseguem, por elas se conhecerem, elas conseguem gerar um modelo real de si. Elas conseguem entender tão bem o seu papel aqui no mundo que isso, inclusive, traz uma autossegurança, uma capacidade de autoestima, uma capacidade de resiliência quando as coisas ruins acontecem. Elas conseguem sair mais rápido dos estados negativos. E, e essa segurança ela acaba reforçando alguns traços de personalidades. São pessoas que conseguem entender as suas capacidades, os seus dons, são conscientes dos seus próprios limites, são pessoas que são autônomas, elas conseguem agir conforme o seu próprio ser, elas não ficam imitando e copiando jargões de outras pessoas e pegando o jeitinho das outras pessoas. Não, elas têm uma autenticidade, elas agem porque elas se conhecem e se sentem seguras. Não é assim, o meu jeito de ser é esse, entende? Então essas são as pessoas que têm essa capacidade de autoconsciência muito bem estruturada. Existem as segundas pessoas que são as mergulhadas. São aquelas que elas lidam com as emoções, quando as emoções chegam, elas lidam de modo imerso nessas emoções. Elas são totalmente incapazes de fugir dessas emoções. Elas não têm a capacidade de criticar as emoções e de ter um movimento em direção a uma vida mais madura do ponto de vista emocional. A emoção ela acaba assumindo o controle da vida dessas pessoas, entende? E como a emoção ela é algo altamente instável, essas pessoas são instáveis. De uma hora para outra ela pode ficar com raiva e se zangar, aparentemente sem um menor sentido com outra pessoa. De uma hora para outra ela pode super amar uma pessoa, sendo que ela acabou de conhecer, mas dentro de si é um amor gigantesco, já é o homem da vida dela, ou a mulher da vida dele, ou enfim, e já cria uma grande fantasia, porque está totalmente mergulhado, é como se os pés da realidade eles não existisse um assentamento da realidade. A pessoa está sempre imerso em emoções, em um mundo fantasioso e acaba se perdendo nessas emoções. Quem são essas pessoas? Existe um transtorno de personalidade que a gente chama de transtorno de personalidade emocionalmente instável, que a gente também chama de borderline. São pessoas que são emoção pura. A emoção dirige a vida dessas pessoas. Então são pessoas impulsivas. Por que impulsiva, Márcio? A emoção, o veículo da emoção, o veículo da emoção, ela é um impulso querendo se manifestar. A emoção, como eu falei em outros bate-papos, a emoção, são pacotinhos inatos que tem no nosso coração,
que tem dentro da gente, no nosso coração, entre aspas, né, gente? Nosso sistema límbico. E essas ações é como se fosse um sentimento que está explodindo para se expressar em uma ação. Só que quando ele explode de uma maneira impulsiva. Então, são pessoas altamente impulsivas, são pessoas que são totalmente guiadas por essas emoções, mergulhadas nelas. E existe a terceira categoria, que seria as pessoas resignadas. As resignadas, elas são pessoas que, embora muitas vezes elas até consigam ter uma certa capacidade de autoconsciência, de entender o que está acontecendo, do que está sentindo, elas não têm aquela segunda característica, que seria um movimento em direção a uma maturidade, a um entendimento. Elas simplesmente reconhecem, mas elas dão um deixa rolar, sabe? Elas não têm um movimento na tentativa de mudança, na tentativa de crescer emocionalmente. A autoconsciência, ela não é só reconhecer, como eu falei, né? A autoconsciência, além do processo de reconhecer, existe um processo paralelo que já vai levando você para a segunda escadinha, que seria de você ter um crescimento emocional, né? De maturidade. As pessoas resignadas, elas aceitam esse estado de espírito delas. Exemplos. Pessoas deprimidas. Pessoas deprimidas, em geral, elas não têm um ímpeto de mudança. Elas não têm uma motivação para sair daquele estado. Elas ficam atoladas em ruminações, em ruminações melancólicas, ruminações negativas, ruminações onde o centro acaba sendo uma culpa, uma sensação da vida não ter sentido, e elas acabam se atolando em vários pensamentos e fica mais difícil de sair disso. Então elas até reconhecem que é uma coisa ruim, reconhecem que é tristeza, mas elas deixam, deixa rolar. Claro que, gente, isso faz parte, quando a pessoa realmente está num processo depressivo, isso faz parte da síndrome, tá? Essa falta de motivação para você mudar, isso faz parte da síndrome. Outro exemplo, uma pessoa que é bipolar e que ela entra no estado de hipomania, ou seja, hipomania é quando a pessoa está numa alegria desproporcional, tá, gente? Um êxtase, sai comprando tudo, se sente rico, se sente bonito, é algo distorcido. Só que pro polo da felicidade. E essas pessoas têm algumas que têm uma capacidade de insight, de perceber. Eu estou num processo de hipomania. Quem é bipolar já entrou tanto no polo de tristeza quanto no polo de euforia. Os bipolares que já têm um diagnóstico há um certo tempo, eles conseguem perceber. Só que às vezes, quando eles entram no estado de hipomania, como é um sentimento positivo, apesar de que é um sentimento que traz decisões ruins, né? Porque a pessoa começa a perder o senso da realidade, não chegando a ficar psicótico, tá? Até pode chegar, se chegar numa mania mesmo. Mas quando ele tá hipomaníaco e ele tá tendo um certo insight de que, opa, eu tô começando a ficar num processo de hipomania. Às vezes eles podem ficar resignados e dar um deixa rolar, entende? E não ter essa direção, esse movimento em direção à mudança. E outro exemplo são pessoas que têm uma distimia, são pessoas que têm tipo uma depressão crônica, um mau humor, e elas também não têm esse ímpeto de querer mudar, de querer ter essa maturidade, tá? Agora, a grande pergunta, como é que eu desenvolvo a autoconsciência? Gente, eu desconheço outra ferramenta tão poderosa e importante quanto a terapia. O processo de terapia principalmente o processo, na minha humilde opinião, de psicanálise, é o processo que eu considero o mais profundo em termos de você ter uma capacidade de se autoconhecer, de você se entender. Eu faço análise há 2 anos. E eu realmente, para mim, foi um grande divisor de águas. O que é que a análise faz? O que é que a terapia, a psicanálise, ela faz? Ela faz você ter consciência das suas emoções. Ela lhe dá a capacidade de autoconsciência. Você começa a ter a percepção de todos os estados de espírito que você está sentindo. Claro que é uma escadinha, claro que é uma maturidade que você vai ganhando ao longo do tempo, mas em todas as situações que você passa ao longo da vida, você começa a ter uma capacidade maior de criticar. Além disso, você começa a ter uma percepção de entender por que você reage de cada maneira. Por que que quando entra um determinado estereótipo, quando eu lido com um determinado estereótipo de pessoa, que aciona em mim uma sensação de ameaça? Pelo fato de você já
entender bem a sua infância, como foi a relação com os pais, relações com amigos, relações com parentes, enfim. Pelo fato de você se conhecer tanto, você sabe exatamente cada crença que você tinha na sua mente, você consegue desfazer as crenças que você tinha na sua mente e você consegue entender em cada passo que você se depara na vida, você consegue ter a percepção de como você reage. Então é um autoentendimento muito profundo, porque não é só nomear as emoções, você consegue entender de onde veio essas emoções, por que, que você reage assim, por que, que você se sente ameaçado, por que, que aquilo te gera uma angústia, por que, que aquilo te gera uma raiva, entende? E a sua autoconsciência ela fica muito poderosa. Todas as vezes que vem um estado de espírito, na mesma hora já vem o fluxo paralelo de autoconsciência. E a melhor maneira eu considero ser a psicanálise, por quê? Porque para você conseguir se apoderar de uma emoção, você tem que conseguir verbalizar essa emoção. Como assim, Márcio? Não entendi nada. Gente, quando a pessoa ela é incapaz de colocar palavras nos sentimentos, ela é incapaz de tomar posse desses sentimentos. Existe um grupo de pessoas que a gente dá o nome de alexitímicos. Alexitímicos, eles são pessoas frias emocionalmente. E se especula que essas pessoas elas funcionam dessa maneira pelo fato do sistema límbico dela ter uma certa desconexão com a área da linguagem, que fica aqui no nosso lado esquerdo do cérebro. Se você tem uma desconexão entre a área da linguagem e os sentimentos, você sente, mas você não consegue nomear. Você sente uma angústia, mas você não consegue nomear a palavra angústia para aquele sentimento. Pode parecer meio estranho assim falar, mas isso existe. E isso faz com que essas pessoas elas tenham uma completa inaptidão de ter uma autoconsciência. É comum essas pessoas geralmente são extremamente frias, os alexitímicos são pessoas muito frias. É super comum elas confundirem a dor emocional com a dor física. Então, tipo, às vezes elas estão extremamente ansiosas, o coração tá batendo, tá suando, pupila dilatada, e ao invés de ela ter a capacidade de abstrair e entender que aquilo é ansiedade, e entender por que, que ela está ansiosa e por que, que ela está com medo, ela foca no que está sentindo, no que está percebendo de maneira orgânica, entende? Meu coração está acelerado, eu estou suando. Por que, que eu estou suando? Será que eu tenho alguma doença? Eu estou suando. Então, assim, são pessoas muito concretas, elas não conseguem abstrair, elas não conseguem entender as suas emoções, porque elas não conseguem nomear as suas emoções. Existe essa desconexão entre a parte límbica, né, que seria o cérebro emocional, e a área da linguagem do nosso cérebro. Então é extremamente comum essas pessoas confundirem a dor emocional com a dor física. São pessoas altamente concretas, são pessoas que têm uma pobreza emocional. E, inclusive, quando elas têm uma emoção intensa, como uma grande crise de ansiedade, aquilo é algo estranho para elas, é algo perturbador, é como se fosse uma visita desagradável. Só que é uma visita onde ela não conhece o visitante, ela só consegue perceber os sintomas físicos. São pessoas que têm uma chance alta de somatizar. O que é somatizar? É quando você tem uma dor emocional, uma angústia emocional, você não consegue entender e o seu corpo fala. Então, às vezes, uma pessoa que somatiza, por exemplo, ela pode somatizar um braço não funcionar. Isso pode, inclusive, simular um AVC. Ela chegar no pronto-socorro sem conseguir mexer o braço, mas, na verdade, aquilo tudo é emocional, tem um fundo emocional. É uma dor emocional tão grande que, como ela não consegue verbalizar, como ela não consegue entender, o corpo acaba falando, o corpo acaba sofrendo. Porque, de maneira neurológica, os neurônios eles acabam funcionando de uma maneira errada, de uma maneira diferente, entende? Então isso sim acontece. Eu já vi casos de pessoas não conseguirem andar, só que tudo do ponto de vista emocional. Eu já vi pessoas que não conseguiam falar do ponto de vista emocional, não tinha nenhum problema cerebral, era mais emoção. Eu já vi pessoas que se diziam cegas, não conseguiam enxergar. E assim, do ponto de vista neurológico, a gente consegue sim, ao examinar a pessoa, perceber que é algo puramente emocional, tá, gente? Então, por isso a importância da terapia. Porque a terapia ela faz com que você conecte bem, você fortaleça essa via neuronal entre a área de linguagem e o seu sistema límbico. E isso te traz maturidade.
E a pedra de toque da inteligência emocional é o autoconhecimento, entende? É o autoconhecimento. E olha só, muito do que a gente experimentou de emoções fortes aconteceram em uma época em que a gente não tinha maturidade. Principalmente ali nos primeiros um ano e meio de vida, a nossa área do cérebro que é responsável pela linguagem, ela não está amadurecida. Só que a área do cérebro relacionada com as emoções já está madura. Então você sente, mas você não consegue entender, você não consegue verbalizar. Então, maus tratos, traumas pesados de infância que aconteceram lá no iniciozinho, aquilo a criança sentiu, mas ela não conseguiu verbalizar, ela não conseguiu entender, porque ela não consegue nem falar ainda, entende? Então, aquilo ali vira uma emoção, vira um pacotinho de memória, uma memória emocional muito forte. E essa memória emocional, do ponto de vista do adulto, quando ela virar adulta, é até difícil ela conseguir nomear essa emoção. Por quê? Porque essa emoção, ela foi gerada, essa memória emocional traumática, ela foi gerada em uma época em que o sentimento, eles reinavam, eles imperavam de uma maneira bruta, destituída da linguagem. Então é só o sentir, é o sentir a angústia, é o sentir algo estranho, mas sem conseguir entender de onde vem. O processo de terapia, claro que a gente não vai conseguir entender tudo, desde lá da infância, tudo aconteceu assim, assim, assado, mas a gente consegue ressignificar as coisas e como a gente passa a entender vários outros aspectos, a gente consegue até meio que especular coisas que aconteceram na infância, entender a relação com os pais e tudo, e trazer um novo significado. Isso limpa as lentes que a gente enxerga o mundo, entende? Existe uma frase do Carl Jung que eu gosto muito, que ela fala assim: enquanto você não conhecer o seu inconsciente, ele vai governar a sua vida e você não vai entender. É mais ou menos assim a frase. E você vai ser levado por isso, pelo inconsciente dominando a sua vida. Por quê? Porque as emoções que estão abaixo desse limiar de consciência, as emoções que estão lá no centro e que não foram verbalizadas, que não foram entendidas, que não tiveram um processo de autoconsciência, elas acabam tendo um impacto poderoso na maneira como a gente percebe o mundo e na maneira como a gente reage ao mundo. Ou seja, vira nossas lentes. São as lentes da maneira como a gente enxerga o mundo. São essas crenças emocionais que estão enraizadas lá dentro da gente que fazem com que a gente interprete a realidade de uma maneira distorcida, entende? Então, por isso que é algo fundamental. O processo de autoconsciência é, portanto, a pedra de toque da inteligência emocional e é ela que vai fazer com que eu consiga subir o segundo degrau, que seria lidar com as minhas emoções. Eu só vou saber lidar com as minhas emoções se eu entender as minhas emoções. Vai fazer com que eu suba o outro degrau, que seria a capacidade de eu me automotivar. O que é a automotivação? É quando você alinha as suas emoções com seus objetivos. Você alinha a emoção com a razão. E isso faz com que você extraia o seu máximo potencial aqui nesse mundo, em direção a um propósito. Vai fazer com que eu suba para o outro degrauzinho, que seria reconhecer as emoções nos outros. Como é que eu vou reconhecer as emoções nos outros se eu não reconheço nem as minhas emoções? Entende? E vai fazer com que eu suba para o último degrau, que seria lidar com as pessoas, lidar em relacionamentos. Relacionamentos de dia a dia, de trabalho, relacionamentos mais intensos como amizade, relacionamento mais intensos como matrimonial, namoro, enfim, relação com filhos. Então, para eu saber lidar com as outras pessoas, eu tenho que saber entender o sentimento delas e saber lidar com as emoções delas. Porque o ser humano, além de tudo, é um bicho emocional. Espero que vocês tenham gostado, peço que vocês curtam e compartilhem esse vídeo para que o canal cresça, tá bom? Forte abraço.